Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando a primeira edição de 2020 do Aquelas Duas Podcast com o nosso retorno. Eu, Isabela Sais e minha querida amiga Cora Ronay, já estamos aqui a postos. Corinha, eu tava morrendo de saudade desse podcast. Eu não digo de você, porque você eu vi muitas vezes em janeiro. Sim. Então a gente tá com a saudade atualizada. Agora eu tava morrendo de saudade de gravar com você. Eu também. É engraçado, isso virou uma parte da nossa vida, né? Virou. Rotina, né? Muito a nossa curioso, rotininha semanal, né? Que delícia. E aí, foi bem de férias? Agora a gente pode dizer que o ano começou. Agora não, começou. Agora ainda depois do carnaval só. Exatamente, desculpa. Eu me lembrei, falei, no momento que eu estava falando, eu me lembrei que não. Estou dizendo uma bobagem aqui. De jeito nenhum. Conta aí, foi tudo bem de férias? Tudo super tranquilo. Descansou? Não. Not really? Not really, não, nunca. A gente não descansa, quando a gente trabalha, né? A gente não... Tá certo. Mas eu estava com saudade de comentar as coisas da semana, de bater papo com você, enfim, desse papo da gente, né? Não, e toda hora que acontecia alguma coisa, eu falava, tá aí pra falar no podcast. Ih, não vai dar pra falar no podcast que a gente tá de férias. E como teve coisa, né? Muita. Olha, alguns ouvintes entraram no nosso perfil no Instagram, no @aquelas duas podcast, pra falar isso. Falar, gente, como é que vocês vão fazer? Vocês vão ter que fazer alguns programas... Uma retrospectiva do mês. É isso, porque tá complicado, né? Então tá aí com combustível pra a gente prosseguir? Sim, com toda certeza, vamos embora. Então a gente começa falando de coronavírus. O coronavírus é assunto no mundo todo. A epidemia já matou 362 pessoas até o momento, sendo uma nas Filipinas e o restante na China. Mais de 20 países em 4 continentes já foram afetados. Só na China são mais de 17 mil suspeitas. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já registrou 16 possíveis casos que ainda não foram confirmados. No último domingo, os Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores disseram que o governo vai trazer de volta todos os brasileiros que estão na cidade chinesa mais afetada pela epidemia, Wuhan, e que queiram retornar ao país. A Organização Mundial de Saúde emitiu o primeiro alerta para a doença no dia 31 de dezembro do ano passado. A primeira morte foi registrada no dia 9 de janeiro na China. Ainda não se sabe como se deu a primeira transmissão para humanos, mas a suspeita é de que tenha sido por algum animal silvestre. Foram identificados sintomas como febre, tosse, dificuldade para respirar e falta de ar. Em casos mais graves, há registro de pneumonia, insuficiência renal e síndrome respiratória aguda grave. Nós conversamos com o infectologista Edmilson Migovski para entender melhor o que se sabe sobre o coronavírus e quais os riscos desse surto. O coronavírus é sim uma ameaça porque tem mostrado uma taxa de letalidade, que seria taxa de letalidade. Em cada 100 pessoas que desenvolvem ou que se infectaram com esse coronavírus novo, 2, em média, vêm evoluindo para óbito e cerca de 10 a 15 pessoas em cada 100 vêm apresentando um quadro de maior gravidade, exigindo internação. Então, realmente é um quadro, é uma infecção nova, que vem mostrando uma redução da letalidade, mas que ainda assim é bem maior do que dengue, por exemplo, é bem maior do que o H1N1. Então, realmente é algo a se preocupar. Mas nesse momento no Brasil, até presente data, não tem nenhum caso de coronavírus no Brasil comprovado. Então a preocupação recai muito mais nas autoridades sanitárias, que têm que se preocupar com aeroportos, portos e fronteiras, assim como a detecção precoce dos casos, caso surja, para poder fazer o isolamento eficiente dessas pessoas. Então, a preocupação das mães é redobrar o cuidado com a higiene dos filhos, lavando as mãos, orientando esse hábito, que deve ser realmente incorporado ao dia a dia do brasileiro. Você sabe que eu ouvi uma entrevista também com um outro médico falando exatamente a mesma coisa, dizendo que é necessário que haja uma preocupação, sim, aqui, especialmente aqui no Brasil, era um médico brasileiro falando, mas que a medida mais importante a ser tomada era em relação à higiene das mãos, principalmente, como para qualquer outro vírus, para que não haja também um desespero completo e as pessoas agora parem de sair de casa por conta disso, porque não há casos confirmados, e você pode sim tomar certas medidas de precaução.
Eu acho que, como em toda epidemia, tem um grande grau de desconhecimento de todo mundo e tem um grau de terrorismo psicológico que eu nem posso dizer que é inteiramente inocente, porque há uma grande guerra comercial entre Estados Unidos e China. Sim. E a gente não pode ignorar isso. A gente também não pode ser leviano e dizer isso é uma coisa fabricada pelos Estados Unidos para prejudicar a China. Não é verdade. Mas que eles estão aproveitando e que é natural. A gente sabe de uma epidemia, pronto, a gente conta isso, é uma coisa alarmante. O ser humano gosta de sustos, né? Senão a gente nunca andava de montanha-russa, não ia para parque de diversão. Então, você imagina uma epidemia na China, é uma coisa que, para nós aqui no Ocidente, passa a ter um componente de montanha-russa, porque é um risco, mas é um risco que está lá longe, sabe como é que é? Sim, não está tão perto da gente, né? Não está tão perto, não matou ninguém, mas vamos tomar medidas, mas eu acho que a gente tem coisas muito mais sérias do que o coronavírus acontecendo no Brasil direto. E a gente não fica nem um tercinho ou um quarto abalado do que a gente está agora. Sei lá, a Zika, por exemplo, lembra? Sim. Todas aquelas crianças que nasceram com problemas e dengue. Paralisia cerebral, né? Chikungunya. Gente, nós somos uma rave de vírus. Sim, é Brasil, motivo né? para a gente se preocupar, né? É motivo para a gente se preocupar, mas com limite. A gente não pode baixar a guarda, Claro. lógico. Mas a gente não pode baixar a guarda, do modo geral, na vida cotidiana. Eu acho que lavar as mãos é uma coisa fundamental. É isso, é o que Sempre, todos os né? médicos estão falando, né? Então, é pra gente se precaver da mesma maneira que a gente cuida quando tem H1N1, quando a própria gripe normal e um resfriado. O ideal não é a gente lavar a mão, o ideal não é a gente cuidar dos nossos filhos. Eu acho que isso é isso. o ideal no cotidiano. No cotidiano, no dia a dia, é o que a gente Né? faz no dia a dia. Então, eu acho que é uma medida preventiva. Haja coronavírus, não haja coronavírus. Exato, São coisas simples de fazer. exato. Higiene, lavar as mãos. E você sabe uma coisa que eu li uma vez? Sabe qual é a parte mais suja, onde você mais encontra micróbios num avião? Onde? Na mesinha em frente à tua cadeira. Sim, aquela que você abaixa pra comer. É, porque o banheiro é o lugar mais limpo, curiosamente, porque como o banheiro é sempre sujo, o banheiro é constantemente limpo. A mesinha fica sempre guardada lá num canto, virada E às pra vezes frente, passa despercebido. e passa despercebido e está lá cheia de bactérias e tal. Então, nessa época de coronavírus, uma coisa que vale a pena é você carregar aqueles lencinhos, Lencinho umedecido, né? lencinho umedecido, e limpar a bandejinha do avião. Outra coisa que é super importante também, que é muito tranquilo de você carregar para onde você for, é um álcool gel que não pesa Sim, na bolsa evidente. e que faz muito esse papel. Toda mãe de criança. Todo mundo tem, né? Assim, quando a gente tem criança principalmente, mas não custa nada a gente levar numa necessaire na bolsa, principalmente nesses tempos, um álcool gel que você vai passar ali na mão, né? Se não me engano, era com Daniel Becker, que é um pediatra bastante conhecido aqui no Brasil. Ele dá muitas palestras, que eu estava assistindo essa entrevista e ele estava falando, não precisa fazer um alarde gigantesco, não precisa sair por aí dizendo para todo mundo ficar em casa, para ninguém falar mais com ninguém, para ninguém mais dar beijo em ninguém, não é isso. É apenas tomar certas precauções e observar e entender o que vai acontecer. Agora, a gente estava falando de avião, né? Ontem eu voltei de São Paulo e eu fiquei muito impressionada porque eu vi muitas pessoas no aeroporto de Congonhas de máscara. Sério? Muitas. Não era assim poucas, eram muitas. Eu olhava para um lado e tinha uma pessoa de máscara. No meu voo, 2 pessoas estavam de máscara e não tiraram porque eles me chamaram a atenção ali no check-in, no embarque. E aí eu falei, será que eles vão estar no meu voo? Não vão, eu vou observar. E eles estavam no meu voo, era um casal, eles estavam no meu voo, sentaram, eles não tiraram a máscara em nenhum momento. Eles eram chineses ou ocidentais? Não, brasileiros. Ah, que coisa Brasileiros. E aí eu vi outras pessoas, assim, não era o aeroporto inteiro, tava longe de ser isso, mas eu vi pontualmente algumas pessoas de máscara, e isso me chamou a atenção, porque eu não imaginei que eu fosse ver. Eu acho que, claro, a gente tem que se precaver, não é hábito brasileiro. Mas não é hábito brasileiro, não. Você não vê isso, né? É. Aquela foto clássica que a gente viu há pouquíssimo tempo de pessoas na Tailândia, acho que foi até capa do Globo, né? Das pessoas na Tailândia, no metrô, e todas as pessoas, uma foto frontal, e todas as pessoas estavam de máscara. Ok, estão mais próximos também, né? Estão se precavendo. Agora, aqui,
isso me chamou muito a atenção. Eu fiquei, caramba, o pessoal já está usando máscara, né? Porque é isso que a gente está falando. Tem que haver precaução? Tem. A gente não pode ignorar que isso está acontecendo. Pode chegar aqui? Pode. Mas não pode ser esse alarde todo, porque daqui a pouco tá todo mundo desesperado e, né, por uma coisa que ainda nem existe aqui, né? E bom tomara que não senso, chegue. É bom como senso. sempre, em todas as circunstâncias, a palavra-chave é bom senso. É bom senso, é isso. Vamos repetir isso, acho que o ano inteiro, né, Cora? Vamos, e será pouco. Agora vamos ouvir uma última sonora do Dr. Edmilson Migovski, que ele fala o que a gente deve fazer, então, para evitar, para se precaver, já que a gente está falando tanto em precaução. A melhor forma de evitar essa doença nova, né, o coronavírus novo e outras infecções respiratórias é mantendo uma distância de pessoas enfermas, mantendo uma distância de no mínimo 2 metros de pessoas com doença infecciosa respiratória, viral principalmente, lavando bem as mãos, as pessoas que estiverem enfermas usarem máscara para evitar disseminar para outras pessoas, espirrar, né, protegendo o rosto com a dobra do braço e não com as mãos, fazer uma boa higiene das mãos é fundamental, né? Não compartilhar, por exemplo, utensílios como garfo, copos, canudos e toalhas também, tudo isso seria de uso pessoal. Então são as dicas do momento. Nesse momento no Brasil, por não ter nenhum caso ainda notificado, as preocupações maiores recaem, né, nas autoridades sanitárias, não na população como um todo. A população tem que se preocupar uma boa higiene das mãos, evitar grandes aglomerações, evitar contato com pessoas com quadros infecciosos de vias aéreas superiores. Cora, ele falou uma coisa muito interessante que eu não sabia, para mim é novidade. E depois eu me toquei que faz todo sentido. Você espirrar se protegendo com a dobra aqui do braço e não com a mão. Porque na mão você vai, bota tudo ali e sai tocando em tudo, né? Eu nunca tinha me tocado, porque a primeira coisa que a gente faz é botar a mão, né? A gente vai fazer a tinha e bota a mão aqui e cobre o nariz. Mas, na verdade, você tem que se... Vocês vão ver uma diferença no áudio, gente, porque eu tô colocando a mão aqui na frente da boca, por isso que tá dando diferença no áudio, porque eu tô gesticulando. Mas é isso, você espirra aqui e você não toca nada com a dobra do seu braço, né? Se vê, é uma dica simples e que pode fazer toda a diferença. E ele falou uma outra coisa muito interessante, que é evitar aglomerações. E nós estamos em pleno carnaval. Eu quero ver quem é que vai evitar aglomerações aqui no Brasil. Mas, enfim. Mas pelo menos o carnaval no Rio é de rua. Então, pelo menos tem um respiro. Você não está num local fechado, né? Deve ser melhor. Não, tem muito local fechado também. E eu vou fazer uma coisa, eu vou evitar os blocos, pronto. Eu estava louca para sair nos blocos, mas assim... Eu sei que você estava louca para sair nos blocos. Agora eu tenho uma desculpa. Eu vi no seu rosto hoje, quando eu cheguei, meu nome é Bloco. Pois é. Estava escrito aqui. Agora eu tenho um motivo oficial para evitar os blocos. Tá certo. Bom, vamos mudar de assunto e a gente fala agora sobre um homem chamado Charles Lieber. E por falar em China, o diretor do Departamento de Química e Biologia Química da Universidade de Harvard, Charles Lieber, de 60 anos, foi preso sob suspeita de esconder seu suposto papel num programa do governo chinês que, segundo autoridades de segurança, rouba segredos comerciais de outros países. A justiça americana investiga centenas de casos como esse. 2 cientistas chineses também foram presos. O curioso da prisão de Lieber é que ele não tem origem chinesa e é uma figura conhecida numa das universidades mais respeitadas do mundo. De acordo com as investigações, o cientista teria recebido um salário de $50 mil por mês da China, além de quase $160 mil em despesas por ano. Ele também teria recebido $1,5 milhão para instalar um laboratório na Universidade de Tecnologia em Wuhan, província chinesa mais afetada pelo coronavírus. Como recebe fundos de pesquisa do governo, Lieber deveria relatar qualquer conflito de interesse financeiro estrangeiro. Essa prisão é o mais recente acontecimento de uma saga de um suposto esquema de roubo de propriedade intelectual. Agora, essa história tá mal contada, né, Cora? Primeiro porque ele não é chinês, né? É uma coisa história estranha. Tem essa história do laboratório em Wuhan. Eu fiquei fascinada com essa história, porque por vários motivos, né? O mundo é muito cheio de universos paralelos, de coisas que a gente nem imagina, não conhece, ignora, enfim. Esse cara era o diretor do departamento. Acho que continua sendo, embora ele tenha sido posto de licença em Harvard, mas ele era o diretor do Departamento de Química e Bioquímica da Universidade de Harvard. É um daqueles permanentes candidatos ao Nobel,
fez algumas das descobertas mais importantes em nanotecnologia dos últimos tempos. Ou seja, um crânio. É uma coisa que a gente nunca tinha ouvido falar nesse cara. É um cara que recebeu 15 milhões de dólares do governo americano para fazer pesquisa. Olha, para você receber 15 milhões de dólares para fazer pesquisa, você tem que ser muito, muito bom. Sim, muito respeitado, né? Então, a gente pensa quantas pessoas dessas não tem pelo mundo e a gente simplesmente nem sabe que elas estão lá, né? E essas pessoas estão fazendo. Ele foi ver, ele me fascinou, esse sujeito, por vários motivos. Primeiro porque eu não sabia que ele existia, então eu fico sempre fascinada com o tamanho do desconhecimento da gente, sabe? Digo, gente, como pode, né? Uma carreira, muita coisa que a gente um gênio desconhece. desse, uma coisa brilhante, mas porque não é uma ciência mais popular, ou porque não é um músico, ou porque não é um escritor, a gente nem sabe que está lá. Depois, porque ele é uma pessoa fascinante mesmo, porque o assunto que ele estuda é sensacional. Ele estuda a interação da nanotecnologia com a biologia. Então, grego, praticamente, para mim. Grego para todo mundo. Para todo mundo, né? Não é só para mim. A pesquisa mais recente desse homem são mecanismos, ferramentas tão pequenas que possam ser injetadas no cérebro e tem a mesma estrutura dos neurônios e a mesma... Assim, ou seja, neurônios artificiais. Não são neurônios artificiais, são ferramentas para gravar ou atuar sobre as ondas cerebrais, mas que têm a mesma dimensão dos conectores naturais dos neurônios, aqueles vasinhos miúdos, aquelas coisas que a gente tem no cérebro que são praticamente invisíveis ao olho nu. Então você faz isso tecnologicamente, você põe uma coisa dentro do cérebro que pode ajudar em casos de esclerose, Alzheimer, de epilepsia, de Alzheimer e sei lá que outros casos se podem inventar em relação a isso. Então, você imagina o valor dessa tecnologia, a importância desse campo, né? E esse cara vai para a China pesquisar. E eu fiquei pensando, por que é que um cara sai de Harvard para ir para a China? Porque eu entendo uma pessoa sair do Brasil para Harvard, eu entendo uma pessoa sair do Brasil para praticamente qualquer lugar do mundo, porque você não tem dinheiro para pesquisa no Brasil. Você se lembra da Suzana Herculano Reusel, que é uma das principais pesquisadoras de neurologia no Brasil, conseguiu manter o laboratório dela funcionando graças a um crowdfunding. Precisava, coitada, de $100 mil, uma bobagem, economia doméstica. Imagina, né? O que é isso para quem realmente investe em ciência, né? E saiu do Brasil porque recebeu uma proposta do exterior, saiu a contragosto. Ainda saiu patrulhada por... Totalmente. Eu me lembro de quando ela saiu, que ela deu essa notícia também no Facebook, dizendo para a comunidade toda dela que ela não estava conseguindo recurso para completar as pesquisas, para fazer as pesquisas dela, e todo mundo caindo em cima dela. Que absurdo, ir para o exterior. Essa esquerda iluminada, né? Ela, sabe, é uma neurocientista que quer realizar o trabalho dela e que não está conseguindo realizar o trabalho dela dentro do próprio país. Eu tive muito contato com a Suzana, porque a Suzana foi minha colunista quando eu trabalhava em rádio, ao vivo ela foi minha colunista, a gente tinha um dia por semana, como eu tinha com você, ela vinha um dia por semana e a gente falava sobre neurociência. Ela é extremamente competente, extremamente inteligente, fala de neurociência de uma forma super didática, ou seja, uma pena a gente perder uma profissional dessa. É um cérebro que a gente não podia perder, um cérebro que a gente não podia perder, é isso. Mas você tinha um governo Dilma que, segundo todo mundo, era uma perfeição, lindo, não tinha nada errado, e tenta perder uma pessoa dessas e o pessoal ainda patrulha. Pois é. Que o Brasil não tem jeito não, cara. Pois é. Nem para um lado, nem para o outro. Mas enfim, voltando para o Charles. Voltando para Charles Lieber, a gente fica pensando por que um cara que estava em Harvard, que tinha conseguido todo esse dinheiro do governo, por que esse cara vai para a China? Por que será que ele foi para a China? Não é? E aí eu fico com aquela porque eu sou uma pessoa má e perversa, e eu sempre tenho as piores ideias do mundo. Teorias da conspiração. E eu adoro uma teoria da conspiração. E eu fico pensando que o que a China tem a oferecer que Harvard não tem, chineses. Eu só posso imaginar isso. Quer dizer, que o que a China deve ter oferecido para ele, além dos $10 mil e não sei o quê, mas isso não é nada que os Estados Unidos não pudessem oferecer, é eventualmente testar
em humanos. Eu não sei se isso aconteceu. Isso é a teoria maluca que eu estou fazendo aqui na minha própria cabeça, porque eu adoro imaginar teorias malucas. E eu fiquei pensando, olha que interessante, que filme maravilhoso, que isso não daria. Sim, eu já estou vendo um filme, né, aqui na à minha frente. cabeça, o cientista, mas esse homem é uma figura tão interessante, ele daria um filme tão bom. E além disso, porque ele tem um hobby que é totalmente bizarro. Esse homem cultiva abóboras As gigantes. abóboras. Gente, Lembra é da bizarro. abóbora gigante do Peanuts? Lembro. Esse cara cultivou a maior abóbora de Massachusetts, uma abóbora de 800 quilos, sei lá. Estamos falando aqui de um espião que cultiva abóboras. Mas eu não acho que ele seja espião, não. Quer dizer, eu acho que é o perigo? Você vai... Um suposto espião, Não, digamos você assim. leva... Quando você monta um laboratório desses num outro país, de nanotecnologia, o que acontece? Você está levando para aquele país todo o know-how que você desenvolveu nos Estados Unidos, né? Uhum. Então, tem uma questão até econômica embutida nisso, porque toda a pesquisa para chegar à essência daquele laboratório, como é que aquele laboratório deve funcionar, o que é aquele laboratório, aquilo foi financiado por instituições americanas. Sim. Então, você chega e monta aquilo na China, é uma coisa que se questiona, né? Claro, lógico. Enfim, não acho que seja exatamente um caso de espionagem, eu acho que é mais um caso mesmo de espionagem industrial ou de segredos industriais. E tem essa E coisa com essa coisa do cérebro, né? Veja, de manipular o cérebro das pessoas. Sim, isso é e estranho. fala de propriedade intelectual, Sim, que é um de assunto tudo. muito interessante, né? Porque você proteger uma ideia, né? E Não, você... é de nanotecnologia. Exatamente, ainda mais em nanotecnologia, mas você proteger uma ideia, você proteger a pessoa que teve... É muito difícil você chegar na raiz, né? Você, Não, e bioquímica, hein? em bioquímica. Olha, é um caldeirão de coisas explosivas essa história, maravilhoso. Pois é, eu acho que vai ganhar o Oscar se transformar num filme. Eu também acho, eu não consigo tirar esse homem da cabeça, eu fiquei tão fascinada com essa história quando eu li. Vamos acompanhar, então, o que vai acontecer, as cenas dos próximos capítulos. O pior é que eu fico meio frustrada, porque ninguém está falando nisso, eu gostaria de ler mais sobre... Você pode escrever um artigo sobre sobre isso, ele. você sabe? Pois é, mas eu queria alguém lá nos Estados Unidos, que está perto das fontes. Com certeza tem alguém, só vasculhar agora. Eu Porque vou como a procurar. gente começou falando, a gente não sabe de tudo que está acontecendo, quanta coisa a Exatamente, gente desconhece. pois Com é. certeza tem um jornalista que está atrás desse cara, falando só sobre esse cara. Vamos pesquisar que a gente vai Eu descobrir. cheguei a encontrar fotos dele com as suas abóboras gigantes, e foi muito interessante. Eu vi, você me mostrou. Vale a pesquisa, né? No mínimo, vale a pesquisa sobre ele. Bom, mudando de assunto, já que a gente falou de Oscar agora no finalzinho. Olha lá o cascudo. Ó o cascudo. Gente, eu O que preciso... o cascudo tá fazendo? Tá comendo Tá a comendo, pedra? tá comendo aquela raçãozinha que eu pus para ele. Ah, tá. Ele fica sugando a ração. Gente, fazer um parênteses aqui, porque apareceu um dos cascudos. O cascudo... Ele fica sempre escondido. Cascudo é um peixe que vive escondido. E toda vez que a gente começa a gravar podcast, os cascudos saem da toca para fazer uma exibição para Isabela. Por quê? Porque cascudos gostam de bons podcasts. Eu acho que cascudo gosta de de ouvir boa podcast. informação. Exatamente. Não é? De um bom papo. Então eles saem sempre que eles ouvem a nossa voz. É isso. É isso aí. Então vamos mudar de assunto e a gente fala agora sobre Oscar 2020. Como já é de costume, uma imensa expectativa paira sobre a cerimônia do Oscar, que coroa os melhores do cinema. E a premiação deste ano, que vai ser no domingo, dia 9, trouxe uma novidade: um menu vegetariano e sem garrafas plásticas. Segundo a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, os petiscos servidos antes da cerimônia de entrega das estatuetas serão 100% à base de vegetais. O menu para o almoço anual dos indicados, que foi no dia 27 de janeiro, já seguiu essa linha. E o cardápio do Governor's Ball, um evento luxuoso realizado depois da cerimônia do Oscar, vai ser 70% vegano. Os 30% restantes vão ser divididos entre opções vegetarianas e outras com peixe ou carne. E não para por aí. Bebidas em recipientes de plástico vão ser eliminadas de todos os eventos do Oscar. O anúncio segue o exemplo de menus inteiramente baseados em plantas nos jantares de premiação do Globo de Ouro e do Sindicato dos Atores no início de janeiro. Corinha, eu gostei disso. Eu tô gostando. Isso tem sido feito, né, ao longo do tempo. E eu tô gostando principalmente dessa história dos copos de plástico, dos talheres, enfim, de qualquer coisa que seja... que venha desse material.
Sabe que Não ter é incrível. isso me revolta nos Estados Unidos há 1000 anos. Porque eu me lembro de ir para Condex, olha, Condex já nem existe mais, que era uma feira de computadores gigantesca lá em Las Vegas, ainda nos anos 80, e tinha jantares enormes e festas metidas a luxo. Então, assim, vinham camarões enormes e bifes e não sei o quê, assim, as melhores comidas que você possa imaginar, aquela ostentação culinária. Aham. E aí vinha prato de plástico e talher de plástico, claro, talher de plástico e prato de plástico de ostentação também. Então era aquele prato de plástico que eu tinha vontade de trazer aqui para casa, porque Sim. daria para usar durante 6 anos com as crianças. Aquele mais aqui. duro, né? Aquele duro, com talherzinhos pintados de prateado, não sei o quê. Uhum. Mas eu ficava pensando, por que não usar pratos De vidro. e De lavar? louça. Sabe? Porque não bota, está tirando o emprego de uma pessoa que podia estar lavando, está criando uma quantidade de lixo para o meio ambiente louca. Então, eu sempre tinha uma implicância enorme com isso, e com uma coisa que eu sempre impliquei, que para mim foi assim, a quintessência da poluição, que eram aqueles copinhos onde o pessoal punha o creme para botar no café, Sim. que é o equivalente a uma colher de sopa de Uhum. creme. Então, você imagina, cada colher de sopa de leite ou Vai num copinho daquele. vinha num copinho minúsculo de plástico. Gente, bota uma porcaria de uma leiteira ali e cada um Claro. bota aquilo no seu café. Claro. Mas isso desde os anos 80. Então, você imagina cada festa, cada coisa com A esse gente... tipo de situação. E festas de luxo, você não pode nem dizer que os caras estavam economizando, né? Era uma visão tacanha do mundo mesmo. E eu acho, assim, a gente está usando o Oscar como exemplo, mas eu acho que no nosso dia a dia é só a gente observar a quantidade de plástico que vem para nossa vida sem a gente nem perceber. A quantidade de plástico, a coisa do Oscar é importante. de embalagens, etc e tal, né? A coisa do Oscar é importante por causa da visibilidade. Claro. Porque nós estamos aqui conversando sobre isso porque é o Oscar. Uhum. Né? Então, eles pautam a conversa. Não, mas é por isso que eu tô te falando que eu achei incrível eles muito tomarem bom. essa atitude, porque é isso, é uma vitrine, né? Eles É. estão ali, tá todo mundo olhando pro Oscar, tá todo mundo falando do Oscar. Então, se você sabe que eles estão evitando esse tipo de coisa, isso serve de exemplo para as pessoas fazerem isso em casa também. E a questão também dos alimentos, do menu vegetariano, etc., com um pouco de peixe, um pouco de carne, mas 70% desse menu ser vegetariano, ser vegano, eu também acho muito bacana, porque eu Muito acho bom. que existe também uma inclinação hoje no mundo, as pessoas estão mais ligadas a isso, principalmente quando se fala em maus tratos animais, de você ver sabor, porque existe sabor em outros tipos de comida que não levam carne, e são alimentos saborosíssimos. Você tem pratos com cogumelo que são saborosíssimos. Você tem... Agora, você lembra, a gente viajou pouco tempo atrás para São Paulo e a gente a gente parou no meio da estrada e tinha uma hamburgueria, né? E aí, nessa hamburgueria, o menu da hamburgueria tinha um monte de hambúrguer vegetariano. Você mesma falou, nossa, eu olha fiquei a impressionada com quantidade. isso. Não é? Porque, normalmente, uma hamburgueria de beira de estrada, você não teria nenhum hambúrguer vegetariano. E aqui não se tratava isso. de um, se tratava de todo. Não, gente, o que é isso? Que eu tomei um susto! Isso é um gato subindo da mesa. Ô, Matilda, pelo amor de Deus, olha aqui, tá querendo beber minha água, a gente falando um negócio importante. Vai pra lá. Pronto. Fala do menu da Mas, hamburgueria. enfim, era todo um cardápio de alternativas veganas e vegetarianas. Uhum. E eu acho que o mais importante disso é mostrar para as pessoas, quer dizer, dar à pessoa o conhecimento daquele cardápio, né? Porque a maior parte das pessoas fala, detesto comida vegetariana e nunca experimentou. E se você não tem comida vegetariana para experimentar, você nem sabe o que é. É isso. Então, à medida que se torna mais popular, as pessoas também vão percebendo que é uma possibilidade, é uma alternativa. É super possível e é saboroso. É saboroso. Pode ser muito gostoso. Pode ser muito gostoso. Eu até tenho conversado com alguns amigos sobre esse assunto e eu já tenho alguns amigos que são super carnívoros que estão fazendo uma experiência de, sei lá, 2 dias na semana começar a introduzir uma dieta vegetariana e ver no que vai dar. E a resposta é muito positiva. Caramba, eu não sabia
que era tão saboroso. Eu não sabia que era tão bom. Gente, Então, mas por que não? se você fizer uma macarronada ao sugo, isso é um prato vegetariano. É isso. Aliás, comemos uma muito boa. Muito poucos gostosa, dias atrás, exatamente. não é? É isso. Mas olha, então, voltando ao Oscar, essas premiações que eu falei agora há pouco, né? Que é a Globo de Ouro, a premiação do Sindicato dos Atores, elas são um esquenta pro Oscar e já mostraram quem tem chances de levar a estatueta para casa. No Sindicato dos Atores, Parasita levou o principal prêmio da noite de melhor elenco de filme, enquanto Renée Zellweger e Joaquin Phoenix foram eleitos os melhores atores do ano. Ela por Judy, Muito Além do Arco-Íris, e ele por Coringa, um dos filmes que lideram as indicações ao Oscar. Entre os indicados que mais se destacam na maior premiação de cinema, também estão 1917, Era Uma Vez em Hollywood e O Irlandês. O que você viu do Oscar, Cora? Muito pouco, mais ou menos? Eu vou fazer a Glória Pires. Não posso opinar. Não me sinto apta a opinar. Eu vi muito pouco. Mas o que você viu? O que eu vi? Você viu Democracia em Vertigem, que Eu é o vi que tá Democracia indicado em Vertigem. ao Eu vi documentário. o Coringa. Coringa. Eu vi o Casamento, aquele... História de um Casamento. História de um né? Casamento. O que mais que eu vi? Eu não sei, eu vi pouquíssimo. Eu vi pouco também. Vi eu pouquíssimo. vi Parasita, eu vi História de um Casamento, eu vi Coringa, eu vi Democracia em Vertigem e eu vi esse final de semana 1917. Eu acho Parasita um filmaço. Filmaço. Pra mim, eu acho que é o melhor Eu filme. adoro filme coreano. Eu sou fã de filmes um coreanos, então provavelmente eu vou gostar também. A gente até falou sobre esse filme aqui no dia que eu dei a dica, né? Agora, o História do Casamento, você escreveu uma crítica que você não gostou muito, Não gostei muito, né? não. Eu gosto muito do filme, mas acho que não é um filme que vai ganhar o Oscar. Acho Mas que é não engraçado, tem chance. eu nem considero ele um filme de Oscar, sinceramente. Mas eu acho que desde que o Oscar aumentou a lista dos indicados, você lembra que o Oscar não indicava tantos filmes assim? Era bem menos, Era, né? Com né? certeza. Era uma quantidade bem menor. Desde que ele aumentou, e até acho isso democrático, porque desde que aumentou tem filmes de todos os tipos nessa lista. E eu acho bom que tenha, né? Porque aí você não fica com uma lista de 4, 5 filmes, todos de guerra, todos de, sei lá, biografias. Então eu acho justo que você Mas tenha. eu tô me sentindo muito Glória Pires nesse Oscar. Total. Mas você viu. Alguma coisa você muito viu. pouco. Mas muito enfim, pouco. e aí, em relação a essa coisa da lista, eu acho legal ter vários tipos de filme. Aí o Parasita eu adorei, História de um Casamento eu também gostei muito, mas eu acho que eles não levam o Oscar. O Coringa eu amei, você não? Não, detestei. A Cora detestou o Coringa. Quer dizer, Eu na adorei. verdade, quanto mais eu penso sobre o Coringa, menos eu gosto. Pronto. É um daqueles filmes que vai se firmando negativamente na minha cabeça. Agora, o Democracia em Vertigem eu acho um ótimo documentário, apesar de eu achar que tem algumas coisas ali que não são muito condizentes com a realidade, mas eu acho um ótimo documentário. Como realização, eu acho Eu gosto muito bom. muito, eu gosto muito do filme como filme. Como filme, como documentário. E Trabalho de pesquisa primoroso. Não é jornalismo, as pessoas confundem muito. O problema com Democracia em Vertigem, que cria essa confusão toda, é que as pessoas acham que o documentário tem que ser necessariamente um trabalho jornalístico e imparcial. Uhum. Não é assim. O documentário apresenta uma visão dos fatos. Quando você vê um documentário do Michael Moore, por exemplo, aqueles documentários têm um viés ideológico muito grande. Muito São a forte, visão claro. do Michael Moore. Esse documentário é a visão específica da Petra Costa sobre a realidade brasileira. É uma visão, a meu ver, inteiramente equivocada, tem lapsos enormes, não corresponde ao que eu acho que aconteceu. Se eu fosse fazer um documentário, seria uma coisa completamente diferente. Pois é. Mas é um filme muito bom de se ver. É um filme muito bem Ela realizado. conseguiu excelentes imagens, ela conseguiu criar um clima de suspense. Apesar de você saber o que vai acontecer, você assiste com interesse, você não perde o interesse. Achei a trilha sonora muito boa. Gostei mesmo do filme Eu gosto como filme. muito. Como realização, eu gosto muito. Como cinema, eu gostei muito. E é o que você falou, assim, o documentarista É ele uma nunca visão, tá no meio. é uma visão pessoal. Não, e o documentarista, a partir do momento que ele já assume o interesse por um assunto X ou um assunto Y, você já imagina que ele tenha uma opinião sobre esse assunto, né? Que ele tenha um posicionamento sobre esse assunto. E ela, ele vai e ela, mostrar ela mais deixa, do lado dele. Ela deixa claro, e as pessoas dizem, mas é uma peça de propaganda do PT. Eu concordo, eu acho sim que pode servir como peça de propaganda do PT. Porém,
É o ponto de vista É o dela. ponto de vista dela. Já que ela tem direito. vi gente chamando ela de psicopata. Porque ela tem um ponto de vista. Porque ela Agora, tem um ter um ponto ponto de de vista é porque a pessoa é psicopata, realmente. Então, as pessoas estão todas ficando malucas, Não, né? completamente. Eu acho que ela conta a história dela muito bem. É a história que ela resolveu contar. Quem não estiver satisfeito pode pegar a sua câmera e ir lá fazer o seu próprio documentário, dando a sua versão dos fatos e pronto. Não precisa nem né? ver. Pois é. Agora, pra finalizar, tem o 1917 que eu fui ver esse final de semana, então tá super fresco aqui na minha cabeça. Eu achei um filmaço, é um filme de guerra primoroso. E o Sam Mendes, ele filmou para parecer que o filme era uma tomada só. Que o filme inteiro é numa tomada só. Então é muito interessante. Muito interessante. Porque tem cenas muito longas e cenas que colocam você dentro do filme, dentro da trincheira. Então é muito, muito, muito interessante de assistir. E aí eu queria dar uma dica para o nosso ouvinte. É muito legal. E eu queria dar uma dica para o nosso ouvinte, que tem no YouTube, tem um making of falando sobre as curiosidades do filme. Então, assim, a quantidade de vezes que eles tiveram que ensaiar cada cena. Porque como eram cenas muito longas, né, foi um filme feito de uma maneira diferente, então tinha que estar tudo muito ensaiado, porque o filme é como se fosse um balé, é como, né, as coisas vão acontecendo uma atrás da outra, e você vai vendo, tem câmeras que flutuam ali por cima, tem cenas muito, muito legais, assim, de ver, e de você, na hora que você tá assistindo o filme, você começa a pensar, caramba, como é que esse cara fez isso? Onde é que ele tá? Onde é que essa câmera tá? Como é que ele tá conseguindo me colocar tão dentro do filme, sabe? Então eu achei primoroso, eu acho que é um grande concorrente, mas eu não vi todos, então eu não tenho como dizer, mas acho que é um super concorrente em 1917. É isso, mais alguma coisa sobre o Oscar? Quer falar mais alguma coisa? Não me sinto... And the Oscar goes to... Não me sinto preparada para opinar. Para opinar. Ok, então vamos mudar de assunto. Falamos agora sobre diversidade. Na onda da diversidade, a Mattel quer desfazer a imagem da boneca loira e magra que ficou conhecida no mundo todo, a Barbie. Agora a empresa lançou uma boneca careca e outra com vitiligo, doença que causa perda gradual de pigmentação e gera manchas pelo corpo. Elas integram a coleção Fashionistas, lançada em 2016. O Ken, namorado da Barbie, também ganhou 2 versões diferentes. Numa, ele é ruivo e na outra tem cabelo longo. Atualmente, a coleção tem quase 180 bonecos, com mais de 30 tons de pele diferentes e cerca de 90 estilos de cabelo. No ano passado, bonecas que vinham em cadeiras de rodas ou com prótese de perna chegaram às lojas para promover a inclusão social. E parece que a iniciativa tem dado certo. Em 2019, a Mattel anunciou que as vendas da Barbie tiveram a maior alta em 5 anos. Um dos carros-chefes foi uma Barbie negra, cheia de curvas e com cabelo afro. Quando eu vi essa notícia, eu aplaudi, assim. Eu acho que tem que ter mais e mais Barbies, claro. Porque a coisa mais chata do mundo é você ficar vendo aquelas bonecas louras, magras, com aquele padrão que quase ninguém tem, né? Não, que ninguém tem. Pois né? Só a Gisele Bündchen, digamos assim. Mas eu acho tão importante, é uma boneca que ela faz parte da infância da maioria das meninas, né? Então é tão interessante que você tenha diversidade através dessa boneca, porque ela comunica dessa forma. A gente falou sobre comunicação esse final de semana e a gente falou que comunicação a gente não precisa das palavras, a gente não precisa do texto. Essa boneca comunica dessa forma. Ela diz para a criança eu acho que diversidade é importante, né? Eu acho que é importante sob vários aspectos, né? É importante pelo fato de a criança também se ver na boneca, porque Claro. Você imagina você crescer e você nunca encontrar uma boneca que se pareça sequer remotamente com você, né? E a outra coisa importante é mostrar que todas as cores, tamanhos e tons de pele, jeitos de ser e conformações são válidos e são humanos e pertencem à sociedade, integram a sociedade. Se você só merece destaque porque você é louro, magro e tem aquele cabelão, você está jogando fora a humanidade inteira, né? E sabe está passando uma mensagem muito ruim para as crianças. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando sobre isso? É tão importante também a gente falar para as nossas crianças, né? Sobre diferença, e não só diferença de cor de pele, de cabelo, a deficiência, por exemplo, né? Que a gente tem mania de dizer, porque essa pessoa tem um problema. Eu acho que para as nossas crianças a gente não pode dizer isso. A gente tem que dizer, a gente tem que encarar
a deficiência como uma diferença. Exatamente. É apenas uma diferença. Né? Mudar palavras. Exatamente. Mudar a muito palavra. importante. Porque às vezes você se pega, né, explicando para uma criança que, não, olha, filho, essa criança tem um problema, essa criança tem, até a palavra que eu usei aqui, essa criança tem uma deficiência que nem é tão usada mais, eu acho ótimo que não seja, mas foi a palavra que eu achei aqui agora. Então você fala, ele é deficiente, ele tem um problema, e a criança passa a olhar isso como um problema, um deficiente. Não é uma diferença, é apenas uma diferença, como a diferença de cabelo, como a diferença de pele, como a diferença da cor dos olhos, como qualquer outra diferença. Somos diferentes, ponto final. Se a gente começar a encarar isso apenas como diferença, fica muito mais fácil, e essas pessoas vão se sentir melhor, e a gente vai se sentir melhor, e a gente vai conseguir conviver melhor com isso, né? E vai se evitar muito sofrimento no mundo, com toda certeza. É isso. Então, cara, ponto pra Matel, né? Ponto pra muito Matel. Ponto. Tá certo, Corinha, tá chegando ao fim o programa e temos dicas, né? Você tem? Eu tenho uma dica ótima. Conta. Eu tenho uma dica chamada O Rio Antes do Rio, que é um livro do Rafael Freitas da Silva, que, olha só que coisa curiosa para um livro. Ele inspirou o enredo da Portela. Ai, que legal. Ele é a história dos tupinambás, de todos os índios que habitavam essa região do Rio de Janeiro, antes do Rio de Janeiro virar o Rio de Janeiro. Uhum. Quando isso aqui era ainda um grande espaço. Tupinambá é um livro espetacular, super bem pesquisado. E a edição está linda, sabe? É um daqueles livros que você diz assim, gente, como esse livro foi bem cuidado, tem pequenas ilustrações em cada página. Esse é aquele livro que foi feito com o maior carinho, com cuidado absolutamente. Tá bonito mesmo. Exemplar, é um livro lindo. É a 4ª edição já desse livro. E é um espetáculo. Eu super recomendo esse livro para todo mundo, porque ele ensina muito sobre a cidade da gente, pra gente, coisas que a gente não sabia, que a gente nunca prestou atenção, que a gente não tinha ideia que era assim que aconteceu. Aqui é uma pesquisa exaustiva sobre o Rio de Janeiro. E agora tem um outro. E há um outro livro. Sobre uma pessoa muito especial. Pois é, né? Olha, a minha outra dica é O Homem que Aprendeu o Brasil. A Vida de Paulo Ronay. Eu conheço esse nome. Meu pai. Foi escrito pela Ana Cecília Impellizzeri Martins, a Cissa. É uma biografia linda do meu pai. A Cissa estuda a obra do papai há muitos anos. E ela teve todo acesso aos papéis do papai, aos diários, conversou longamente com a mamãe, que tem aquela memória absolutamente sobrenatural, porque não tem outra palavra para descrever a memória da minha mãe. Então tá um livro, para mim, super comovente, mas independentemente disso, ele é um livro muito bonito e ele é um livro que fala de uma pessoa que eu acho que deveria ser realmente mais lembrada pelo país. Sim, eu acho importantíssimo. É uma edição da Todavia. E está muito bonito. Não, e é importantíssimo fato, a gente levantar memórias, né? A gente poder escrever sobre pessoas que realmente foram muito importantes, que a gente acaba esquecendo, porque principalmente aqui, né? Aqui a gente não tem muita memória, né? O Brasil vai esquecendo as pessoas importantes, né? Eu falo isso muito por conta do meu avô também, que foi uma pessoa muito importante no rádio, e que fala-se muito pouco do meu avô, né? Do Lauro Borges, que fazia PRK30. Ele foi uma pessoa muito importante, parceiro dele também, o Castro Barbosa, e fala-se muito pouco. Quando você chega numa universidade, você pergunta para as pessoas, às vezes quando eu vou dar palestra em universidade, você pergunta para as pessoas se já ouviram falar da PRK30, se já ouviram falar do Lauro Borges. Ninguém nunca ouviu falar. Então esse tipo de documento aqui é muito importante, muito importante. O Paulo Perdigão, que era um jornalista que faleceu, ele escreveu um livro sobre o meu avô e foi muito emocionante nesse sentido, de saber que pelo menos naquelas páginas ali, a história do meu avô vai estar marcada. Isso dá um conforto pra gente, né? Dá muito, total. Eu fiquei muito emocionada com esse livro. Muito bem. E agradeço muito e de coração a Cissa, que é uma pessoa maravilhosa. Que legal. E uma grande escritora. Muito bem, então a minha dica de hoje é uma exposição que está lá em São Paulo, no Museu da Imagem e do Som, no MIS de São Paulo, sobre os musicais do cinema. É uma exposição linda, fui ver esse final de semana, e faz uma viagem desde o início dos musicais até os musicais mais contemporâneos, e tá muito bem, a curadoria é muito, muito bonita, tá muito bem organizada, e é um passeio maravilhoso pelos musicais no cinema. Então vale super a pena. Eu não indico levar crianças pequenas, porque não é para crianças pequenas, mas para crianças um pouquinho mais crescidas já até
funciona bem. Então tá lá no Miss, se não me engano, até março agora, mas dá uma olhadinha na internet, que aí você vai ver as datas certinhas. E eu vou colocar lá no nosso perfil, no @aquelas2podcast, algumas fotos, porque eu tirei exatamente com essa intenção, de botar lá no nosso perfil para as pessoas verem um pouquinho. Bom, então é isso, Corinha. Nossas dicas foram dadas. Agora, realmente, o programa chegou ao fim e nós temos música hoje? Por acaso tem. Temos uma música só para as duas. Tá um pouquinho atrasado, mas eu acho que ainda serve, porque é uma das músicas que eu mais gosto. E porque acabou de passar o dia 2 de fevereiro, então é Iemanjá, Rainha do Mar, com a Maria Bethânia, né? Maria Bethânia é sempre... Não tem erro. Muito bom de ouvir. E essa música é uma das músicas mais bonitas do cancioneiro brasileiro. É isso aí. Então, viva Iemanjá. Boa semana Odoiá. a todos. Odoiá. Boa semana a todos. Boa semana, Corinha. Boa semana, gente. Eu estava com muita saudade já. E olha, Corinha na semana que vem já não tá. Ela tava com muita saudade, mas na semana que vem ela já não tá com a gente, tá? Porque ela vai viajar. Mas está começando o ano da tecnologia também. Então eu vou dar um pulinho ali em São Francisco e volto já. Ah, gente, ela é chique, ela vai logo ali e já volta, tá? Então é isso, ó, se quiser sugerir pauta, já sabe, aquelas2podcast@gmail.com. Tem o nosso perfil, @aquelas2podcast lá no Instagram, a nossa playlist, e é isso, a nossa companhia toda semana. Semana que vem eu volto com alguma coisa muito interessante que eu ainda não sei o que é. E Corinha volta na outra, então. Um beijo e até, gente. Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.